Boa noite, Marcos. Vamos deixar o chat aqui no cantinho. Boa noite, Karina. Tudo certo, hein? Compartilhar já aqui a minha tela com vocês. Boa noite. Tudo bem, né, Felipe? Boa noite, beleza? Muito bom. Entramos no módulo 4, finalmente, né? O módulo 4, como eu falei para vocês, nessa matéria cai muito no CPA 20, cai pouco comparativamente na CEA, né? Mas a gente precisa conhecer aqui os principais pontos. Vocês vão ver que não é difícil. A gente começa falando sobre a diferença entre fundos abertos e fundos fechados, né? E olha só, o que você tem que lembrar? Um fundo aberto, né? Um aberto, né? Ele tem subscrição de novas cotas, né? Subscrição de novas cotas. Ele tem resgate de cotas. Então, por exemplo, você vai lá e investe num fundo desses de prateleira, né? Num fundo de uma instituição qualquer, coloca seu dinheiro lá, o administrador do fundo, ele subscreve novas cotas, te entrega as cotas, e o seu dinheiro está lá rendendo. Então, o número de cotas desses fundos é variável. Esse é um fundo aberto. Fundo fechado, não. Um fundo fechado, ele já começa com um determinado número de cotas que é fixo. Aí o investidor que entrou e comprou algumas cotas, ele quer transformar essas cotas em grana, ele precisa de liquidez, ele vai lá no mercado secundário, tá certo? Então você não tem nem a subscrição, nem o cancelamento das cotas. Você tem que ir lá no mercado secundário e vender as suas cotas para um outro investidor, tá certo? O mercado secundário normalmente é bolsa, tá certo? Normalmente bolsa, legal? Fundo imobiliário, por exemplo. Fundo imobiliário, você vai lá, você não compra cotas que são emitidas para você. Você vai lá na bolsa, coloca o código lá no home broker, como se fosse uma ação, e compra as cotas do fundo imobiliário, tá certo? É um fundo fechado. Beleza, então essa primeira diferenciação que você precisa lembrar muito bem. Quando que um investidor recebe recursos, se ele está num fundo fechado? Ele pode receber amortização de cotas, amortização, tá certo? E ele pode receber também no resgate. Então, nessas duas situações. Beleza? Sendo que o resgate ele acontece normalmente por ocasião do vencimento do fundo fechado. Então é isso que você precisa lembrar. Beleza? Fundo aberto não. Fundo aberto é aquele mais normalzão que a gente aprende a gente começou a investir há 20, 25 anos atrás, né? Ia lá no banco, investia no fundo do banco. Só tinha as alternativas como opção lá do próprio banco. Hoje não, você tem as plataformas abertas, né? Ora, XP, BTG, Ágora, não sei o quê. Aí você vai lá e compra cotas de uma asset qualquer que tem um fundo lá. Que interessante, né? Beleza? Então essa aqui é a diferença. Não confunda com o pessoal que diz que tem um fundo aberto, que ele vai fechar para novas captações, ele está fechado. Aí ele virou fundo fechado, nem a pau, Juvenal, não tem nada a ver. O que aconteceu foi simplesmente que ele fechou para novas cotações. Ele continua sendo um fundo aberto, mas ele fechou para novas cotações. E por que um fundo fecha para novas cotações? Está se fazendo de difícil? Pô, o microfone está longe, vocês estão me ouvindo aí? Melhorar agora. Ele está se fazendo de Sim. difícil, gestor? Não quero mais o seu dinheiro. Não, não é. É que existe um negócio chamado capacity nos fundos. O que que é capacity? Imagina que eu sou gestor de um fundo small caps. Então não tem muito small cap aqui no Brasil. Aí das que tem, eu selecionei 7, que são boas. Quero só investir nelas. Só que meu fundo está ficando muito grande, já chegou a 300 milhões. Aí eu tô com muito dinheiro na mão, eu vou ter que começar a comprar umas empresas que eu nem queria, tá certo? Só para poder investir o dinheiro que está entrando aí dos cotistas. Isso é um problema. Ou então, eu vou ficar concentrado em poucas small caps, mas vou ter uma posição muito grande delas. Aí, quando eu precisar vender, eu vou jogar o mercado lá embaixo, que é ruim para mim, que eu acabo tendo que vender barato e tal. Perceberam? Então, existe um problema de capacity, né? De capacidade dos fundos. E por isso que eles fecham para novas captações, muitas vezes. Beleza? E aí, quando eles fecham para novas captações,
tem que dar um tratamento igualitário a quem é já cotista e quem quer ser cotista. Então tem que fechar tanto para os novos cotistas quanto para os atuais, tá certo? A não ser para fundo, para investidor qualificado. Aí ele tem a opção de fechar somente para novos cotistas e manter aberto para os cotistas atuais. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Ficou melhor o som aqui, né? De vez em quando eu esqueço. Ficou. Quando é assim, vocês podem falar, ó, careca, fala no microfone aí. Olha lá. Vem comigo então, vamos ver se vocês entenderam. Analise as afirmações abaixo sobre os fundos abertos. Então, está falando sobre fundos abertos. Os fundos abertos são definidos como aqueles em que os cotistas podem solicitar o resgate de suas cotas a qualquer tempo. Oh, perfeito, tá certíssimo. Nos fundos abertos, é permitida a entrada de novos cotistas ou o aumento de participação dos antigos por meio de novos investimentos, assim como é permitida a saída de cotistas por meio de resgates de cotas. Tá correto isso aqui? Tá correto, foi o que você pensou, tenho certeza que você pensou isso. 3. O administrador pode suspender a qualquer momento novas aplicações de novos cotistas, mantendo a possibilidade de novas aplicações de cotistas atuais. Não pode, tá certo? A regra geral é que não pode, tá? Só vai poder num caso específico que é para investidor qualificado. Se não falou de investidor qualificado, você marca que não pode, tem que ter um tratamento igualitário aqui. Fechou? Ah, não tinha posto o chat aqui. Deixa eu colocar o chat aqui do ladinho, porque aí vocês vão falando e eu vou conversando com vocês. Muito bem. 4. O administrador poderá declarar o fechamento do fundo para a realização de resgates. Eu tinha falado de fechamento para a realização de novos aportes. Agora é de resgates. Em casos excepcionais de iliquidez para ativos financeiros componentes da carteira do fundo. Isso aqui é grave, tá? Então imagina, sou gestor de um fundo, aí a galera tá querendo levar o dinheirinho deles embora, eu falo, ó, não, não tem dinheirinho para vocês levar não, porque eu não consigo, eu não estou conseguindo vender os ativos aqui do fundo, né? Não estou conseguindo transformá-los em caixa. E aí ferrou, né? Você vai ter que ficar sem seu dinheiro aí por algum tempo. Isso é bem grave. Pode acontecer dessa forma? Pode. E quando isso acontece, existe a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária. Os cotistas do fundo podem até optar por substituir o gestor. Porque esse cara fez o que não devia, né? Será que fez o que não devia? Colocou em ativos que são ilíquidos, alguma coisa assim? Então vai rolar isso numa Assembleia Geral Extraordinária. Beleza, mas pode acontecer, tá correto, sim. É diferente de você fechar para novas captações, porque fechar para novas captações está te fazendo difícil, né? Ah, não tenho capacity aqui, não, não, fica com seu dinheiro, não quero seu dinheiro aqui porque não é bom para mim nem para você. Beleza. Agora, quando você fecha para resgate, você quer estar dizendo o seguinte: não deixo você levar o seu dinheiro embora. Vou ficar com seu dinheiro aqui que eu não. Ah, isso aí é feio, né? Então, por isso que isso tem outras repercussões, né? Então, tem todo um procedimento para se tentar resolver isso aí. Beleza? Corretas, então, 1, 2 e 4. Alternativa D deu certo. Essa daí que você tem que marcar. Fechado? Dúvidas? Então tá bom. Sigamos. Questão 2. Nas questões abaixo, nas afirmações abaixo sobre fundos fechados, são aqueles em que as cotas são resgatadas ao término do prazo de duração do fundo. É isso aí, né? Fundo fechado é isso. A entrada e saída de cotistas não é permitida. Após o período de captação de recursos pelo fundo, não são admitidos novos cotistas nem novos investimentos pelos antigos cotistas. Está correto também, é isso aí. Os fundos fechados podem ser registrados para negociação de cotas em mercados administrados pela B3. É isso aí, pode sim. Fundo imobiliário rola isso direto, né? Direto tem isso daí, tá certo? Os cotistas de fundo fechados não podem receber recursos por meio de amortização de cotas. Falei para vocês que rola esse negócio de amortização de cotas, tá certo? Então, no meio do caminho, você pode estar tendo pagamentos aí num fundo de private equity, num FIP. Às vezes, teve a venda de um empreendimento lá, né, uma venda de uma participação num negócio,
entrou grana, não vai se colocar outro negócio no lugar, você faz uma amortização de cotas, devolvendo uma parte de grana para os cotistas. Acontece bastante isso aí. Então, eles podem receber. E aqui está dizendo que não pode. Se disse que não pode, errou, certo? Errou. Então, 1, 2 e 3 são as corretas. 1, 2 e 3. Você marca aí a alternativa A de acertei. Beleza? Dúvidas até aqui? Eu tô de boa, né? Se tiver dúvida, já escreve aí no chat, ok? Muito bem. A próxima aqui, olha só. Em caso de descumprimento no Código de Regulação e Melhores Práticas, uma das penalidades previstas, né, no código. Vamos fazer o seguinte: eu vou deixar para o final isso aqui, pode ser? Eu vou deixar para o final para a gente não misturar as coisas. Já vão matar, eu falo do código, não tem problema. Em caso de descumprimento no código, disposto no Código de Regulação de Melhores Práticas, caramba, não tá? Cadê o laser? Não tá aparecendo, ó. Uma das penalidades previstas no Código é a proibição temporária do uso do selo Ambima pela instituição participante. É verdade, isso aí. Essa proibição temporária tem qual prazo? Aí você tem que lembrar do prazo, tá? E esse prazo é 5 anos, ok? 5 anos. Então você não vai poder, você banco, você gestora, você distribuidor, você administrador fiduciário, durante 5 anos você tem essa pena, né? E é contada a partir da publicação do Conselho de Regulação e Melhores Práticas. Legal? Ou seja, você não pode usar o selo Ambima pelo prazo de 5 anos. E por que que isso é uma pena indesejável? Porque o selo Ambima confere a um fundo de investimento ou a uma instituição aquela garantia de que nós estamos falando de alguém que está no mercado de autorregulação e, portanto, que tem um, um autorregulador nesse caso que está olhando se você não faz besteira, tal. Então isso dá credibilidade tanto à instituição quanto ao fundo de investimento. Beleza? Questão número 4. Questão número 4, acho até que vocês sabem, hein? Vem comigo, olha lá. O investidor pretende fazer um investimento em um fundo de renda fixa que seja composto por títulos. Eu estou acabrunhado aqui que meu laser não aparece. De baixo risco de crédito e de mercado. Esse investidor não preencheu a API, tá certo? E não possui outros investimentos. Qual dos fundos que ele pode investir sem ter feito a API? Qual que é? O simples. Lembra disso. Cai muito na prova, tá certo? Cai muito na prova. Porque é uma situação do cotidiano, né? Às vezes a pessoa não fez a API, tem que ser renda fixa simples, porque ele é um produto totalmente sem risco, né? Baixíssimo, baixíssimo, totalmente, é um pouco de exagero, mas baixíssimo risco. Então não precisa da API. Questão número 5. Legal, Karina, é isso mesmo. Essa é bem cotidiano mesmo. A explicar para o seu cliente os 3 níveis da classificação dos fundos Ambima. Olha só, quais são os 3 níveis? Lembra da sigla CGE ou então da sigla CRE? Pode servir as duas, tá? Às vezes a Ambima vai se referir a CGE, às vezes a CRE. Mas o que quer dizer isso, careca? É o seguinte: classe de ativos. Então o C é a classe de ativos. Quais são as 4 classes de ativos da CVM e também da Ambima? Renda fixa, ações, multimercados e cambiais, tá certo? Aí no segundo nível, então no primeiro nível vai separar em uma dessas 4 classes. Aí dentro, por exemplo, de ações, você vai ter tipo de gestão. E aí vão ser fundo ativo ou fundo passivo, por exemplo. Isso aqui é tipo de gestão, tá certo? Então, isso aqui vai ser gestão ou riscos. Em alguns lugares, a Ambima se refere à segunda classificação como gestão, em outros lugares, como risco, tá certo? E aí tem a estratégia. Estratégia,
que é a estratégia que o fundo utiliza. Legal? Deixa eu tornar isso um pouco mais tangível aqui na vida de vocês. Deixa eu ver aqui se eu tenho fácil. Aqui, ó. Classificação Ambima Fundos. Classificação Ambima Fundos. Vamos lá. Cartilha da nova classificação de fundos. Nova nada, já é velho para dedéu isso aqui, mas dá uma olhada aqui comigo. Olha só, é isso aqui, tá vendo? Primeiro nível, vocês não estão vendo não, né? Botão. Ah, tá aparecendo aqui. Boa. Tá lá. Classe de ativos, riscos e estratégias de investimento. Tá vendo? E aí, para cada classe de ativos, vai ter um jeitão, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, primeiro nível, renda fixa, ações, multimercados e cambiais. Segundo nível, né? Aí vai explicando aqui. Aí se liga na renda fixa, como é que funciona a bagaça. Renda fixa é a classe de ativos, então é o primeiro nível. Aí vem o segundo nível, que diz respeito à gestão ou a riscos, tá certo? Você tem o simples, você tem o indexado, você tem o baixa, média, alta e duração livre, e você tem investimentos no exterior. Tudo isso é renda fixa. Mas aí nós estamos falando de gestão e riscos. E aí você tem o terceiro nível. E o que é o terceiro nível? É estratégia. Renda fixa simples, índices, soberano e assim por diante. Tá vendo? Então é disso que vai se falar. E o de ações, como é que funciona? O de ações vai ser assim. Ações é a classe de ativo, o primeiro nível. Aí, dentro de ações, você busca gestão e estratégia. Aqui, indexado e ativo, estão vendo? Indexado é um fundo passivo, o ativo ele busca um retorno maior que o mercado. Você tem os específicos e você tem os de investimento no exterior. E aí vem a estratégia, valor, crescimento, dividendo, sustentabilidade, governança e assim por diante. Então a Ambima vai separar cada um dos fundos assim. E aí, todas as instituições que são participantes da Ambima, elas têm que dizer para a Ambima em qual classificação que aquele fundo específico ele se insere, tá bom? Então, vai ser CGE ou CRE. Então, você precisa saber classe de ativos, gestão estratégia, classe de ativos, gestão estratégia, ou então classe de ativos, risco e estratégia. Beleza? Então, olha só. Nível 1 faz referência às classes. Beleza, tá correto. Nível 2 identifica o tipo de gestão e riscos. Tá correto. Nível 3 identifica a estratégia de investimento. Tá correto, tá tudo certo aqui. 1, 2 e 3, tudo certo. Você vai marcar a alternativa D. Beleza. Então tá bom, vamos para a próxima aqui. Questão número 6. O investidor que teve perdas em um fundo de investimento poderá compensar IR em. Tem dois pré-requisitos para você compensar imposto de renda em fundos de investimento, tá? Quais são os dois pré-requisitos? O primeiro, o fundo tem que ter a mesma classificação tributária. Mesma classificação tributária, tá certo? Quais são as classificações tributárias? Fundo de longo prazo, tá certo? Que aí você tem um piso de 15% de imposto de renda. Fundo de curto prazo, que aí você tem um piso de 20% de imposto de renda, tá certo? E aí você tem fundo de ações, e aí acabou. Fundo de ações ele paga 15%, tá certo? E aí precisa lembrar o seguinte, esses dois malucos aqui, eles têm um negócio chamado come cotas. O que é o come cotas? É uma antecipação do imposto de renda, tá certo? E essa antecipação de imposto de renda, ela vai acontecer nos meses de maio e novembro. Maio e novembro. Beleza? Tranquilo? Tá claro? Então, para que eu possa compensar, imagina que um fundo multimercado que eu tenho deu prejuízo. Fundo renda fixa que eu tenho deu lucro. Dá para fazer a compensação tributária?
desde que eles estejam na mesma classe, ou seja, os dois sejam de longo prazo ou de curto prazo, que de ações eles não são. Então tem que ter a mesma classificação tributária, pré-requisito número um. E qual que é o pré-requisito número dois? Mesmo administrador. Mesmo administrador. Tá certo? Então, se o administrador é o Bradesco de um e de outro, beleza. Se é o BTG, beleza, tá certo? E assim por diante. Se é o Itaú, beleza. Aí tem que ser o mesmo administrador. Tá? Então, a alternativa que vai estar correta aqui é a B de belezura. Fundos do mesmo administrador e de mesma classificação tributária. Não esquece disso, tá? Essa questão é bem recorrente aí na prova da CEA. Questão número 7. Questão número 7 vai falar sobre tributação de fundos de investimento imobiliário, né? Então, olha só. Fundo de investimento imobiliário, ele tem uma tributação para pessoa física e ele tem uma tributação para pessoa jurídica. Legal? E olha só. Dividendos, também chamado de rendimentos, né? Dividendos e ganho de capital. Gente, dividendo é assim, eu tenho uma ação ou um fundo imobiliário, eu recebo o pagamento de um dividendo, continuo tendo o mesmo número de ações, o mesmo número de cotas no fundo imobiliário, mas ele distribui dividendos, então eu recebo uma graninha aí no meio do período. Ganho de capital é quando eu vendo a minha cota ou eu vendo a minha ação, tá certo? Então, olha só, no caso dos dividendos, para a pessoa física existe isenção. Só que essa isenção eu vou colocar um asterisco. Não vai falar asterístico, tá? É asterisco. Beleza? Põe lá um asterisco na isenção. Aqui na PJ é 20% sobre os dividendos, né? Não tem choro nem vela. Beleza? 20% você tem que recolher de imposto. E no ganho de capital? Então, comprei lá a cota de um fundo imobiliário por R$ 10, vendi por 12, lucro de 2. Vou ter que pagar imposto, 20%. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica vão pagar 20% sobre esses R$ 2 de lucro. Beleza? Legal. Carecão, não tô feliz com esse asterisco aí, tá me deixando assim com a pulga atrás da orelha. Vou explicar o que que é esse asterisco. Esse asterisco, ele diz o seguinte: há algumas condições para que você tenha isenção no recebimento de dividendos no caso da pessoa física. Você precisa saber essas isenções, mas é claro que precisa. Então, precisa saber essas condições? Precisa saber. Qual que é a condição número um? Que o fundo tenha mais que 50 cotistas. Tenha mais que 50 cotistas. Tá certo? Então tem que ser um fundo com mais de 50 cotistas. Nessa nova lei da reforma tributária, eles estão aumentando para 150, né? Mas não mudou ainda, então por enquanto põe 50 aí na sua cabeça. Legal? Dois, que nenhum cotista tenha mais que 20%, ninguém tenha mais que 20% de participação no fundo, tá certo? Não pode ter mais que 20% de participação no fundo, ninguém. Senão ele não é elegível a ser isento. E terceiro, que ele tem as suas cotas negociadas em bolsa. Negociado em bolsa. Então, se ele cumprir esses três requisitos, o investidor que nele investe estará isento do pagamento de imposto de renda. Beleza? Então é isso que você tem que lembrar nessa sua cabecinha cabeluda. Legal? Lembrou disso? Não tem como você errar imposto de renda de fundo imobiliário. Que o pessoal gosta bastante de perguntar, né? Questão número 8. Bom, então qual que é a correta aqui? Me ajuda aí, me ajuda aí. Faz alguma coisa aí. Faz alguma coisa, trabalha. O que a gente coloca aí? A, B, C ou D? Incidir sobre os ganhos de capital e sobre rendimentos é uma alíquota de 20, porque nós estamos falando da PJ. Marcos disse certinho, tá certo? É isso aí. Alternativa A de acertei. Beleza? É, né, cara? E não me empolguei tanto com a explicação que eu esqueci de resolver a questão, pô. Olha lá. Um fundo indexado ao IBRX, e aí você precisa saber que IBRX
ele é um benchmarking da Bolsa Brasileira, como se fosse o Ibovespa. Ele é um pouco diferente, mas é como se fosse o Ibovespa, tá certo? Ele tem o objetivo de proporcionar aos seus cotistas uma rentabilidade que acompanhe a evolução de quem? Do IPCA, do Petax ou do CDI? Essa aqui é uma baba de boi, se cair é para você ficar feliz, né? A alternativa A de acertei é essa que você tem que marcar. Questão 9. A política de investimento de um fundo de renda fixa gestão passiva normalmente contempla estratégias que buscam ganhos por meio do quê? Olha só, se é renda fixa gestão passiva, vai buscar um determinado benchmark que tem que ser de renda fixa, tá certo? Então, essa rentabilidade tem que ser a mais próxima possível do benchmark. E essa é a definição de gestão passiva, é aderência ao benchmark, tá? Tem uma questão que eu estou um pouquinho mais para frente que fala do tracking error, que é justamente o erro dos retornos do fundo em relação ao benchmarking. Quanto mais ele errar em relação ao benchmarking, para cima ou para baixo, menos eficiente ele é do ponto de vista de ser um fundo referenciado, tá certo? Então aqui você marca a alternativa D. E, Felipe, só uma dúvida aí nesse caso. Se Pode ele falar. perseguir idêntico ao benchmark, ele é passivo ou ativo? Passivo, né? Passivo, passivo. Tá bom. Sempre que ele persegue um benchmark, ele é passivo. Se ele persegue e não consegue chegar perto como deveria, ele é um fundo passivo mal gerido, tá? Um fundo exclusivo caracteriza-se por quê? A grande característica de um fundo exclusivo é que ele é para o investidor profissional, tá bom? Investidor profissional. Então é essa que você tem que marcar aqui. Qual que é a diferença de um fundo executivo, um fundo exclusivo e um fundo restrito? Fundo exclusivo tem um cotista. Fundo restrito tem alguns cotistas, tá certo? Como se fosse um exclusivo, mas é aberto para mais de um cotista, ok? Questão número 11. Para um cliente que pretenda adquirir um fundo que visa obter ganhos com operações de curto prazo e que realize estratégias alavancadas, o especialista em investimento deverá recomendar que tipo de fundo? Aí tem aqueles tipos de fundos que a gente tem que ver. E você tem que lembrar o seguinte, que estratégias de curto prazo tem a ver com um tipo de fundo multimercado chamado multimercado trading. Vamos ver se ele aparece aqui. Olha lá. Vamos olhar os multimercados aqui na classificação da Ambima. Ó, multimercado, tá vendo? Olha só. Você tem aqui a alocação, estratégia e investimento no exterior. E aqui a gente vai ver as estratégias. Como estratégias, você tem balanceado ou dinâmico, que é do tipo alocação, e do tipo estratégia, ele é um tipo mesmo, né? Ele chama tipo estratégia. Você tem a estratégia macro, que vai investir em juros, moeda, então condições macroeconômicas. Os caras acham, por exemplo, que o peso mexicano tá barato, então é para comprar e vai vender dólar. Então fica fazendo essas operações, tá? O fundo macro. E o que que é um fundo trading? É um fundo que busca boas oportunidades táticas de curto prazo, né? Então, por exemplo, tem um papel que está subindo muito, então ele está com uma inércia muito forte. Aí o gestor vai lá e compra aquele papel, não está nem olhando fundamentos muitas vezes. Ele está olhando o que pode acontecer no curto prazo, se baseando na análise técnica. Então, normalmente, isso vai acontecer num fundo multimercado, estratégia, trading. Legal? Então, a gente vem aqui, multimercado, trading, alternativa B de belezura. É essa que você tem que marcar. Ok? Questão 12. Um cliente investe em fundo de renda fixa índice, buscando replicar o IMAB. IMAB tem o que na sua carteira? Se fosse chutar, seu sobrinho chegou aí e te perguntou, tio, IMAB. Sobrinho tem 7 anos. Tio, IMAB, tem o que na carteira? O que você vai falar? Ah, NTNB, né? Faz tudo, IMAB, NTNB, caramba, tá certo? Então você vai no B, não tem nem dúvida,
Beleza? Então é essa que você vai colocar. Não só a inflação, Felipe, tá certinho, mas a inflação medida pelo IPCA. E, portanto, tem que ser NTNB. Ela é formada, né? Esse índice é formado pelas NTNBs. Legal? Então, é um fundo que busca replicar uma carteira composta por NTNBs, tá certo? Por isso está buscando ganhar acima da inflação. Acima da inflação? É. Você não lembra? Quando a gente ia lá no Tesouro Direto, cadê aqui a bagaça? Você ia no Tesouro Direto, olha lá. Aí procura aqui para você ver uma NTNB. Vê se aparece aqui. Calma aí, calma aí. Olha lá. Tesouro IPCA, tá certo? Que são as NTNBs, né? Olha lá, IPCA, o primeiro aqui, IPCA mais 5,23. Então você busca ganhar acima da inflação, que você ganha o IPCA mais uma taxa, tá certo? Então, o que que vai acontecer? Você tem que vir aqui e já mandar assim, ó, busca replicar uma carteira formada por NTNBs e por isso está buscando ganhar acima da inflação. Alternativa A, tá certo? Por que que a D de dado não é? Busca replicar uma carteira composta por NTNB, até aí tudo bem, e por isso está buscando ganhar com o movimento de alta de taxa de juros. Pelo contrário, se eu estou lá a 5,20, eu comprei, mais IPCA, se eu tiver uma alta na taxa de juros, na marcação a mercado eu me ferro. Lembra, sempre que você tem parte pré-fixada no seu título e a taxa de juros sobe, na hora que fizer o cálculo lá na HP, o seu preço está caindo. Taxa sobe, preço cai, sempre. Então tá errado isso aqui, beleza? Tem que ser a A mesmo. A de acertei aí. Beleza? Questão 13. Olha só. Questão 13 diz o seguinte: um fundo de investimento multimercados possui alavancagem de 200%. O que que isso quer dizer? Bom, professor, agora você falou grego. Olha só, vou dar um exemplo. Fundo tem 100, fundo de ações. Fundo passivo, não, passivo não, ativo de ações. Tá certo? Tem 100 milhões de reais lá em ações, né? Beleza. Só que eu tô com uma convicção muito forte que a bolsa vai subir. Imagina só. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar 200 milhões de notional, e vou comprar índice Bovespa futuro a 118 mil pontos. Pergunto para os meus queridos alunos aqui, quanto que eu preciso de caixa para fazer isso? Para comprar 200 milhões de notional, índice futuro e Bov futuro a 118 mil pontos. Quanto que eu preciso de dinheiro para fazer isso? Boa, Marco, é isso mesmo. Boa, Karina. Zero, porque é uma aposta. Lembra? A gente falou disso semana passada, quando a gente falou de derivativos. É uma aposta. Eu estou alavancando o meu fundo. Então, em vez de eu estar com um risco aqui de 100 milhões em ações, maluco do céu, eu estou com um risco de 300, tá certo? Porque é uma alavancagem de 200%. Se fosse uma alavancagem de 100%, eu teria 100 milhões aqui, mais 100 milhões em índice Bovespa, alavancagem de 100%. Se fosse uma alavancagem de 0%, eu teria só minha grana em ações aqui. Mas a alavancagem de 200% é que eu tenho o dobro disso aqui em índice Bovespa. O que acontece se a bolsa cai 10%? Esses 100 milhões aqui viram 90 milhões e eu tenho que pagar de ajuste aqui 20 milhões. Grana, tá certo? Então eu vou ter que vender 20 milhões das ações que sobraram aqui. Eu passo a ter 70 milhões. Estão me entendendo? De 100 caiu para 70. O meu risco, então, era 300%. Lembra que eu falei para vocês? 100% de ações, mais 200% de alavancagem. Então, eu tinha 300% de risco. Se a bolsa cai 10, eu vou ter uma queda de 30% no patrimônio. Tá certo? Entenderam a lógica da coisa?
Então, o fundo vai sofrer pra caramba por conta dessa alavancagem. Muito fundo quebra por conta de alavancagem, né? Porque é exatamente isso. O cara acha que tem uma baita oportunidade, mas se for contrário a ele, ele tem que entregar ajuste aqui, não tem jeito. Beleza? Se fosse ao contrário, olha só, teria subido 10%, ele passaria a ter 110 milhões aqui em ações. E aí ele receberia ajustes no valor de 20 milhões em dinheiro. 110 de ações mais 20 milhões de ajuste, ele passaria a ter um patrimônio de 130 milhões. Então, numa alta de 10% da bolsa, ele teria tido uma alta de 30% na cota do fundo, porque está alavancado. Beleza? Então é sempre você pensar assim: é 100% mais o grau de alavancagem. Então, 100% porque é o que ele tem lá nas ações já. Aí, se o grau de alavancagem é 200, pô, o risco dele está 300%. Legal? Então, a cada 10% cai 30, ou sobe 30, assim por diante. Beleza? Questão 14. Uma instituição financeira foi liquidada pelo Banco Central. Um fundo de investimento tinha CDB dessa instituição em sua carteira de ativos. Qual a perda máxima que o fundo pode ter tido, né? Qual a perda máxima do fundo de investimento? Primeira coisa, deixa eu tirar aqui esse WhatsApp, né? Porque eu vou te falar. Tirei. O fundo de investimento tem lá 20% de Bradesco, CDB, tem 20% no CDB do Itaú, tem 20% no Sofisa, tem 20% no, sei lá, PTG, tem 20% na XP. Imagina você, certo? Muito bem. Aí um desses bancos quebra. O grande candidato é o Sofisa, mas um desses bancos quebra, tá certo? O fundo garantidor de crédito, ele garante esse dinheiro aqui para o fundo, porque se você tiver lá uma grana no Sofisa, beleza, né? O fundo garantidor de crédito, ele cobre até 250k. E no fundo de investimento, ele cobre alguma coisa para o fundo? Não cobre nada. Até porque o fundo normalmente tem um patrimônio muito mais alto, né? Então, imagina, nem teria como, tá certo? Então, tá escrito lá, né, nas regras do Fundo Garantidor de Crédito, que fundos de investimento e clubes de investimento não são cobertos, tá bom? Então, isso que você precisa lembrar. Então, tudo vai depender do seguinte: qual é a concentração máxima que eu posso ter de um CDB de determinado emissor no meu, na minha carteira, né, no meu patrimônio? E qual que é a concentração máxima? Quanto de CDB pode ter um fundo, no máximo? Um CDB específico de determinado emissor. 20%, Karina, é isso mesmo, é 20%. Se o máximo que eu posso ter é 20%, a perda máxima que o fundo pode ter é 20%, tá certo? Beleza? Então, 20% é a concentração máxima de CDB. Na verdade, vou chamar aqui de dívida bancária, emissão bancária, é 20%. LCI, LCA, tudo 20%, tá? E de debenture, que é emissão não bancária. Então, eu posso ter um fundo de crédito privado, ele tem a debenture das lojas americanas lá no fundo. E aí? Quanto no máximo de debenture das lojas americanas que pode ter no fundo? É isso aí, pessoal. É isso que vocês pensaram. É o que a Karina pensou aí, ó. 10% de debênture. Por quê? Porque a debênture é emitida por uma instituição não financeira. Então está num setor não regulado. O risco já é maior, porque pensa, um setor não regulado tem muito mais empresa que quebra, que dá default. É difícil um banco quebrar. Quando um banco quebrar, quando um banco quebra, vira notícia. Aí o Banco Central vai lá, socorre de um jeito, de outro, tá olhando para evitar que quebre. Porque pode trazer uma crise sistêmica, algo muito ruim um banco quebrar. Agora, a empresa quebra a todo momento. Então, você pode concentrar menos numa única empresa do que pode concentrar num único banco. Faz todo sentido. Beleza? Tá certo?
Muito bem. E pessoa física, né? 5%. Então, a pessoa, agricultor, por exemplo, agricultor geralmente é pessoa física, né? Então, imagina que eu sou de um fundo de investimento, a gente fez uma securitização para o agricultor, máximo 5% de concentração na pessoa física. Porque aí o risco já é maior ainda, tá certo? Então, é essa escadinha aí que vocês estão vendo. Beleza? Então, vim então aqui, era a alternativa correta, a alternativa A. Um fundo multimercado possui a carteira com a seguinte distribuição: 10% no dólar, está vendido no DI a 20%, lembra só, vendido no DI está apostando na queda, vendido no mercado de derivativos é apostar na queda. Então, vendido no DI está apostando que o CDI vai se reduzir, que a taxa vai cair, tá bom? 10% no pré-fixado, então também está apostando aqui que a taxa vai cair, né? Porque se eu estou no 10% no pré, eu estou imaginando que a taxa vai cair, todo mundo vai conseguir taxas menores, eu consigo 10%, eu estou melhor na foto. Então, quando você aposta no pré, é que você está apostando que a taxa vai cair. Então, tanto aqui quanto aqui, eu me ferro se a taxa subir. Legal? Vendido no Ibovespa 60% da carteira. Caraca, isso aqui é complicado. Por quê? Se eu estou vendido no Ibovespa e o Ibovespa sobe, eu tenho que pagar ajuste. Lembra que a gente aprendeu isso? Então, eu estou com uma exposição muito forte aqui à alta do Ibovespa. Esse cara está apostando na queda do índice Ibovespa. Legal? Entenderam? Muito bem. Aí vocês têm alguns cenários aqui. Qual você colocaria que é o cenário mais trágico, que impacta mais fortemente do ponto de vista negativo aqui? O que vocês colocariam? Manda aí a boa. Olha só, a exposição na bolsa é 60%. Se cai 6%, pô, isso aqui é uma porrada, né? Porque isso aqui vai me dar uma queda de 3,6% no patrimônio do fundo. Tá vendo? Então, isso aqui realmente é puxado. Se a gente pegar a alternativa B, fala 10% na cotação do dólar. Mas eu não tenho tanto em dólar, né? Eu tenho 10%. Se eu jogar 10% aqui, é 0,1, a queda vai ser de 1% no total. Aqui a queda é de 3,6%. Então, a queda na bolsa impacta mais do que a queda no dólar, porque eu tenho 6 vezes mais exposição na bolsa do que eu tenho no dólar, tá certo? Então, vai ser a alternativa D, essa alta de 6% no Ibovespa. Legal? Beleza? Então, o que você tem que olhar é isso, é onde está o peso maior comparado com o tamanho da queda. Faz a conta, menos 3,6 é a maior queda que eu posso ter aqui. Fechado? Depois me fala, Karina, se ficou claro aí, tá bom? Questão 16, olha só, um investidor pessoa física possui cotas de um fundo de investimento imobiliário e resgata as cotas desse fundo com ganho. Qual que é a alíquota do imposto? Falamos já disso também, hein? Então, investidor pessoa física, pá, vamos lá, vamos. E aí? Opa, opa, assim que eu gosto da treta. Temos treta aqui, hein? Olha lá. O Marcos está falando que é 15, o Fábio está dizendo que é isento. Precisamos de uma terceira opinião aí para desempatar. Ou para trazer mais controvérsia. Vem comigo aqui, vem comigo aqui. Volta aqui comigo na nossa tabelinha. Olha só. A Flávia foi de D, Patrick foi de C. O que é D e o que é C mesmo? Então a Flávia está dizendo que é 15 e o Patrick está dizendo que é 20. Aí vocês estão, olha, tá uma treta grande aí, hein? Olha só. Primeiro, nós estamos falando de dividendos ou de ganho de capital? Nós estamos falando de ganho de capital.
cara vendeu a cota. Então, isento não pode ser. Ninguém é isento do ganho de capital. Aí eu falei, porque assim, eu sou o profeta do desastre dos alunos. Eu falei, vocês ficam achando que é 15%, né? Por quê? Porque renda variável é 15%. E aí a gente confunde o fundo imobiliário porque é negociado em bolsa. Mas não é 15, é 20. Tá certo? É 20. É bom errar aqui. É bom errar aqui, porque aí vocês não erram lá no dia da prova, né? Fica gravado nessa cabeça cabeluda aí que vocês têm, tá certo? É 20%, tem que marcar. Beleza? Então, ganho de capital não tem isenção, tá certo? E a alíquota, ela é 20%. Beleza? Isso aí. Questão 17. Um fundo de investimento em ações tem estratégia de alocar 100% do patrimônio em ações nos Estados Unidos e tem como objetivo do fundo replicar o índice S&P 500. Durante os últimos 12 meses, as ações que compõem o índice apresentaram forte valorização que se refletiu na valorização das cotas do fundo. Esse fundo não possui nenhuma estratégia de hedge cambial, e no mesmo período o real apresentou forte valorização frente ao dólar. Nesse caso, a rentabilidade apresentada pelo fundo será. Então, tem dois fatores. Pessoal, é muito comum, a gente vive um momento em que o pessoal está diversificando muito esses investimentos, tá certo? Tá levando lá para fora, tal, globalizando. É o seguinte, você tem que lembrar. Quando a gente investe num fundo lá fora, que não tem hedge cambial, não tem proteção de câmbio, ele está propenso a dois fatores principais. Fator número um, bolsa americana, tá certo? Quando a gente investe em fundos de ações nos Estados Unidos. Fator número dois, dólar. Por quê? Porque meu dinheiro agora foi transformado em dólar e ele transformado em dólar foi utilizado para comprar ativos lá na Bolsa Americana. Legal? Muito bem. Se a Bolsa Americana subir, eu ganho dinheiro. Se o dólar subir, eu ganho dinheiro. Quando a gente olha a cota em reais. Tá certo? Como o fundo está aqui no Brasil, a cota dele é em reais. Tá certo? Então, esses dois fatores jogam ao meu favor. Agora, se você parar para pensar, quando o dólar sobe, de forma relativa, o real está caindo, não é? E quando o dólar cai, o real está se valorizando. Beleza? Muito bem. Então, agora que a gente padronizou aqui a linguagem, vai ficar mais fácil de entender. Este fundo não possui nenhuma estratégia de hedge cambial e no mesmo período o real apresentou forte valorização. Se o real apresentou forte valorização, o que aconteceu com o dólar? O dólar caiu. O dólar foi de 5,20. Aliás, é um caso prático isso. Foi de 5,20, 5,30, 5,35 para 4,75. Agora está 4,95, né? Sabe, eu tomava porrada e eu brigava, né? O pessoal falava, não, porque você tem que dolarizar, você tem que diversificar a sua moeda, com o dólar a 5,40, eu falava, nem a pau, esse dólar vai voltar bastante, deixa voltar para diversificar. Tem muita gente que está tomando fumo no investimento lá fora por causa disso, que o dólar voltou muito, né? Mas olha só, então, o real subiu, dólar caiu. Mas a bolsa lá fora subiu também aqui no nosso enunciado, tá vendo? Porque está dizendo assim, ó, durante os últimos 12 meses, as ações que compõem o índice apresentaram forte valorização. Então, a bolsa americana jogou a meu favor, não é? E o dólar jogou contra mim, o safado, sem vergonha. Nesse caso, ele foi safado, sem vergonha. Ele jogou contra mim, por quê? Porque o real se valorizou. Então, o dólar caiu, tá certo? Uma vez que você entendeu isso, fica muito fácil ver qual é a alternativa correta. Bolsa americana subiu, jogou a meu favor. Dólar caiu, jogou contra mim. Se a magnitude foi a mesma, o ganho foi nulo. Fiquei no 0 a 0. Beleza? Então vai ser a alternativa D. Por que não é a A? Valorização positiva se a valorização do real for maior que a do índice. Gente, se o real subir mais que o índice, o que quer dizer que o dólar caiu mais que a bolsa subiu.
Então eu vou ter valorização negativa, não positiva. Então tá errado isso aqui. Negativa se a valorização do real for menor que a do índice. Não, se a do real for menor que o do índice, quer dizer que o dólar caiu menos do que a bolsa subiu. Se o dólar caiu menos do que a bolsa subiu, a valorização seria positiva para mim. Então tá errado isso aqui. Legal? Indiferente. Para o investidor brasileiro, a variação do real é indiferente uma vez que ele investe. Não, não é indiferente. Porque ele olha a cota dele em reais. Tá certo? Então tá errado isso aqui. Entenderam por que que é a alternativa D? Tá claro? Então tá bom, vou seguir adiante. Questão 18, olha só. Um fundo que investe em NTNBs. Galera, lembra de uma coisa, tá? A NTNB, não vou fazer isso aqui não. A gente viu, tá? Um 5,20 mais IPCA. Isso aqui é uma coisa que você tem que ter na sua cabeça, para a sua vida, né? Como consultor de investimentos, como pessoa que opera no mercado financeiro, que é o seguinte: a parte pré, o investidor, ele quer que ela caia, porque ele comprou a 5,20, ele travou a 5,20. Então, quando cai, na marcação a mercado, ele ganha dinheiro. Tá certo? Então a parte pré, ela é salutar para o investidor quando ela cai. E no IPCA é quando sobe, porque ele ganha esse pré mais o IPCA. Então quanto maior for o IPCA, mais vai andar o título dele. Então é sempre assim. Parte pré, ele se dá bem quando a bagaça cai. Parte pós, ele se dá bem quando a bagaça sobe, sempre. Legal? Tem que ter isso em mente. Fechou? Muito bem. Então, com isso em mente, olha só, fica fácil. Terá seu desempenho impactado negativamente no caso da baixa da taxa de juros? Não, isso aqui é, vou até colocar aqui, ó, felicidade do investidor. Felicidade do investidor é quando a taxa pré cai e quando a pós sobe. Tá certo? Então não vai ser negativamente, não. Vai ser positivamente no caso da baixa da taxa de juros. Terá seu desempenho impactado positivamente. Opa, isso aqui é B. Terá seu desempenho impactado negativamente no caso da alta do IPCA? Não, ele ganha o IPCA. Então essa aqui está errada. Renderá a taxa Selic? Não tem nada a ver isso aqui. Não é assim que funciona a NTNB. Legal? Tranquilo? Matamos essa 18 aí. 19. O investidor acredita que as taxas de juros cairão mais do que é o consenso do mercado. Nesse caso, ele deveria investir em que tipo de fundo? Ah, vou deixar para vocês essa aí, hein? Vou deixar para vocês. O que que vocês acham? É isso aí, é no pré, né? Tem que ser no pré, tá certo? E pré não pode ser preponderantemente em LFT. Até pode, mas o impacto não será tão bom quanto pré que preponderantemente está em LTN, tá certo? Porque eu posso ter um fundo pré-fixado que tem um pouco de LTN e tem muito LFT, mas aí a exposição dele vai ser menor. Agora, se ele tem preponderantemente LTNs, quando a taxa cair, a cota do fundo vai lá para cima. Então, alternativa B, você investe no pré-fixado, você trava a taxa agora, e aí a taxa vai cair lá na frente na marcação a mercado, você vai dar um retorno muito bom para o fundo. Legal? Questão 20. Pessoal, questão 20 tem duas palavrinhas aqui que você tem que ficar esperto. Referenciado DI e tracking error. Ok? Tracking error. A gente vai ver melhor tracking error ainda no módulo 6. Mas a gente já dá uma adiantada aqui. O que que é o tracking error? É o seguinte. Eu tenho lá o CDI. Imagina que o CDI vai assim, ó. Tem reunião do Copom, ele andou caindo, depois ele é mais ou menos fixo, né? E você tem um fundo que ele conseguiu seguinte retorno. Ele vem aqui, aí cai um pouquinho, vem aqui e tal, aí cai um pouquinho.
Tá vendo? Ele fica bem próximo do CDI. O tracking error é a distância que tem entre a linha azul e a linha vermelha. A linha azul é o retorno do fundo. E a linha vermelha, ela é o CDI. A distância, o erro que existe entre o retorno do fundo e o CDI é o que a gente chama de tracking error, tá certo? Tracking error, então, é o erro do caminho, da trilha, né? Ou seja, ao longo do tempo, o quanto que o retorno do fundo descola do benchmark, nesse caso, o CDI. Beleza? Se você olhar aí, você vai ver que aqui a diferença é de um pontinho, né? Tá certo? Um pontinho, aqui a diferença é de dois. Ah, não. Deste para esse, a diferença é de dois aqui, né? Aqui tá coladinho, foi zero. Deste aqui para este aqui, teve um ponto de diferença. Aqui teve um ponto, aqui teve três. Aqui teve zero, aqui teve uma porrada, teve 3 pontos de diferença. Aqui teve um, aqui teve dois. Aqui teve um, aqui teve 5 pontos de diferença. Estão vendo? Então, o fundo B, ele está muito longe aqui, né, do CDI. Ó, seria 0,52 contra 0,57, ficou bem abaixo. Aqui ele ficou muito acima, né? E assim vai. Então, o tracking error do fundo B é muito grande. Fundo A é melhor. Então, qual é a melhor escolha para esse investidor? O fundo A, porque ele possui menor tracking error, menor distância em relação ao CDI. Então, ele tem uma aderência muito boa em relação ao CDI. Como a Flávia disse, é a alternativa B, tá certo? Tranquilo? Questão 21. Essa questão 21 a gente chegou a fazer já em outro momento, né? Vamos só resgatar ela aqui. Olha só, o investidor tem 7 milhões de reais em ações e 3,2 milhões em LCAs. Muito bem. Ele pretende suprir o seu orçamento mensal, que é de 35 mil reais, com seus investimentos. Dividend yield da carteira de ações é 3%. Eu já saio fazendo conta aqui, né? 7 milhões, tá certo? É o que ele tem. 3% de dividend yield é os dividendos que ele consegue por ano, né? Então, olha só. Aqui. Eu vou pegar aqui 7 milhões, 3%, 210 mil. Então, ele consegue 210 mil de dividendos por ano. Olha que interessante. Se eu dividir isso aqui por 12, para saber por mês, né? 12 divide, olha lá, 17 pau e meio só de dividendos por mês. Legal, porque metade, então, do que ele precisa vai vir aqui dos dividendos. Olha lá. Outra metade vai ter que vir ou de venda das ações, aos poucos ele vai vendendo, ou dos vencimentos das LCAs, tá certo? Quanto é que ele vai pagar na pessoa física? Vamos imaginar que se mantém na pessoa física. Por enquanto, o cara não paga imposto nos dividendos, tá certo? Então, esse dividendo é livre de imposto. Se ele vender 10 mil reais de ações, ou vai, o restante aqui, 17.500 reais de ações por mês, para completar os 35K que ele precisa. 17,5 vem de dividendos, imagina que ele venda mais uns 17,5 mensalmente de ações. Quanto é que ele vai pagar de imposto de renda na venda das ações? Nada. Muito bom. A gente, num reflexo, já pensa 15%. Mas lembra que se você vender até 20 mil no mês, você está isento de imposto de renda. Então não paga nada. Tá certo? E de vez em quando vence uma LCA. Quando vencer a LCA, ele recolhe quanto de imposto? É retido quanto na fonte, no vencimento da LCA? Nada. Exato. Então, na pessoa física, esse cara tem a melhor solução tributária aqui. Se puser no fundo exclusivo, dia que ele resgatar a cota do fundo exclusivo, ele vai pagar imposto, tá certo? Se puser título público, a mesma coisa, tá certo?
Então, a única solução aqui é migrar para uma carteira administrada. Ô, carecão, uma carteira administrada, mas aí não vai pagar imposto? Não. O que é uma carteira administrada? Continua no nome dele, tudo. Está no nome do cara, tá certo? Ele só contrata um gestor que vai fazer o serviço de gestão dessa carteira, né? Mas os ativos continuam em nome da pessoa física. Então tem que ser a alternativa C. Beleza? 22. Um fundo de ações small caps está exposto principalmente a quais riscos? Esquece risco de crédito. Risco de crédito é quando você tem credor, tá certo? Ações, não tem alguém devendo algo para alguém, não. Ações, você passa a ser sócio daquela empresa. Então, já não pode ser nem a A, já não pode ser nem a C. Fica entre a B e a D, tá certo? Claramente, você tem. O que é risco de mercado? Risco de mercado é flutuação de preço, certo? Isso aqui é risco de mercado. Quando o preço flutua, quanto mais ele flutuar, maior é o seu risco de mercado, tá certo? E risco de liquidez, que é small cap, tem menos negociação. Portanto, a alternativa B é a correta. Analise as funções abaixo. Ah, legal. Aqui a gente vai falar de função do administrador, do gestor e assim por diante. Legal? Então vamos lá. Constituição e administração do fundo. É o administrador que faz isso, né? Elaboração de todos os documentos. É o administrador. Deixa eu fazer uma coisa aqui para vocês. Ó, administrador, ele é o dono do fundo. O dono do fundo são os cotistas, tá? Mas ele é o dono do processo administrativo. Então, o que que ele faz? É ele que conversa com a CVM, ele que responde diretamente à CVM. Então, ele contrata um auditor, tá certo? Contrata um custodiante, né? Faz a parceria dele com o gestor e assim por diante, mas é ele que responde diretamente para a CVM. Então, é ele que cuida de todo o processo administrativo, ele é o administrador. Beleza? Aí vem o negócio aqui, ó, que é para tirar vocês do sério, né? Garantir o risco de crédito dos ativos da carteira do fundo. Gente, ninguém garante risco de crédito, nenhum risco da carteira dos ativos. Risco de crédito, risco de mercado. Se der ruim, quem assume são os cotistas. Então não é papel do administrador, aliás, é proibido dar qualquer ressarcimento, qualquer coisa por movimentos de mercado. Então não tem nada a ver isso aí. Tá errado, 1 e 2 é a correta alternativa A de acertei. Beleza? ETFs. O que são os ETFs? O nome já diz, Exchange Traded Funds. Então imagina que você quer investir em bolsa. Você acha que a bolsa vai subir. Você vai lá no home broker e compra um ativo chamado BOVA11. Mas isso é uma ação, ô Barba Branca? Não, não é uma ação. O BOVA11, ele é um fundo de investimento que você compra na bolsa. Ele é um ETF. A palavra exchange quer dizer bolsa. Então, ele é um fundo negociado na bolsa. Exchange Traded Fund. Tá certo? Então, fundo negociado em bolsa. E ele é um fundo passivo. Ele é um fundo referenciado, sempre. Então, ele vai ter que seguir um benchmark. Legal? E aí, como minha querida Flávia já disse, a alternativa D. Exatamente. Tem que estar atrelado a um índice. Ó, não é esse aqui, porque não precisa ser mercado imobiliário, não é mercado de balcão, tá certo? Não é um fundo fechado necessariamente, e não tem que ter esse valor mínimo aqui, não. Questão 25. O mercado de ETFs tem aumentado, né, no mercado brasileiro. Em comparação aos fundos abertos, os ETFs se diferenciam pelo quê? O que torna os ETFs diferentes dos demais, desses fundos de prateleira que são vendidos no banco, nas plataformas de distribuição? O que diferencia? É isso aí, são negociados em bolsa. A grande diferença. Alternativa A. Questão 26. Olha só. Sobre a cessão de cotas de fundos de investimentos, pode-se afirmar que as cotas de um fundo. Então, o que está se dizendo é o seguinte: você é cotista de um fundo. Você pode vender as suas cotas para alguém? Você pode ceder as suas cotas para alguém? Você pode dar suas cotas em garantia? Como é que funciona isso?
no caso de fundo aberto e fundo fechado. Você tem que lembrar do seguinte, fundo aberto não tem esse negócio de vender, ceder cotas, nada disso. Por quê? Se você precisar do dinheiro, você vai lá e resgata as cotas. Então, a regra geral é que fundo aberto não tem cessão, venda, nada disso. Legal? A não ser que haja uma decisão judicial. Então, por exemplo, você ficou com uma dívida trabalhista. Juizão do trabalho não tem nenhum pudor. Vai lá e faz o seguinte: então está penhorada suas cotas e essas cotas vão ser cedidas para um terceiro com quem você tem a dívida. Ó, isso pode acontecer sim, tá bom? Então, qual a alternativa que vai contemplar isso? No fundo aberto, podem ser transferidas mediante. Não, isso aqui não. No fundo aberto, não podem ser objeto de cessão ou transferência, perfeito. Salvo por decisão judicial, execução de garantia ou sucessão. Ah, aí sim. Aí pode. Tá certo? Nesse caso, pode. Alternativa B. Legal? Todas as demais não se aplicam. Ok? Aqui está dizendo que é aberto pode negociar em bolsa. Não, é o fechado. Aberto não. Ok? E aqui está dizendo que o fechado não pode ser objeto de cessão. Dá para vender as cotas na bolsa do fechado. Não faz sentido. 27. Segundo o Código de Regulação de Melhores Práticas da Anbima para a administração de recursos de terceiros, compete ao administrador fiduciário. Então, o que diz o código? Né? Que o administrador fiduciário ele tem que fazer o quê? Qual que vai ser a correta aqui? Né? Vamos dar uma olhadinha aí nas alternativas que estão disponíveis aí para a gente. Então, olha só. Um, a gestão do risco de liquidez. Sumiu aqui da minha tela. Só um minuto. Ah, apareceu aqui. A gestão do risco de liquidez que deve ser feita em conjunto com o gestor, tá certo? Verificar a prevenção de lavagem de dinheiro dos ativos do veículo, fazer gestão das ordens de compra e venda das carteiras administradas, supervisionar os limites de investimento das carteiras dos fundos. Então, o que é responsabilidade do administrador? Gestão do risco de liquidez em conjunto com o gestor. Está dentro do escopo do administrador? Tá dentro do escopo do administrador, sim. Verificar a prevenção e lavagem de dinheiro, não, isso aqui não faz sentido, né? Porque dos ativos do veículo, ativos do veículo seria a NTNB, seria o CDB e assim por diante, não faz sentido, né? Então, isso aqui não é. Fazer gestão das ordens de compra e venda das carteiras administradas. Não, quem faz isso é o gestor. É o gestor que coloca a ordem de compra, a ordem de venda e assim por diante. Supervisionar os limites de investimento das carteiras dos fundos. Lembra que eu falei para vocês? Se um fundo tiver desenquadrado, então, por exemplo, o gestor comprou mais de 20% de CDB de um único banco, o administrador tem que ter um sistema que dispare uma mensagem para o sem vergonha do gestor falando, ó, filhote, você errou, você precisa vender uma parte aqui porque está desenquadrado o fundo. Está passando de 20% de concentração num único emissor. Então, é responsabilidade do administrador também. Então, 1 e 4 são de responsabilidade do administrador. Beleza? 1 e 4, alternativa B de belezura. Questão 28. O gestor de um fundo de investimento obteve prejuízos em sua gestão ao descumprir a política de investimento do fundo. Quem será responsabilizado por esse erro? Então, aqui é importante a gente ver que o cara deu prejuízo, mas ele não é que ele deu prejuízo fazendo tudo certinho e o mercado foi contra ele. Na verdade, ele não seguiu a política de investimento do fundo. Gestor é culpado, administrador é culpado, por aquilo que eu te falei. O administrador tem que ter uma série de gatilhos que mostrem que o fundo está desenquadrado,
está com uma concentração maior no ativo, ou colocou um ativo que é proibido, colocou derivativos e não podia colocar derivativos, e assim por diante. Então, isso é responsabilidade do administrador alertar o gestor. Beleza? Então, os dois são responsabilizados. Tá? Mais duas, vai, pessoal, vamos lá. Questão 29. Um determinado investidor aplicou 100 mil num fundo de curto prazo, comprando 10 mil cotas. Muito bem. Olha só. No dia 30 do 11, o fundo já havia rendido 10% desde a aplicação. Com base nessa informação, podemos afirmar que após o come cotas, o saldo do investimento e a nova quantidade de cotas desse cliente será de... Muito bem. Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa entender como vai funcionar o come cotas. Então, tinha lá 100 mil, ok? Comprando 10 mil cotas, tá certo? Então, ele tinha 100 mil reais. Esse aqui era o patrimônio dele, o PL dele, 100 mil reais. E o número de cotas era 10 mil. Qual é o valor da cota? Opa, 100 mil dividido por 10 mil. Então, o valor da cota era 10 reais. Estão comigo? Beleza? Legal. Muito bem. Em 30 do 11, o fundo havia rendido 10% desde a aplicação. Por que 30 do 11? É porque o finalzinho do mês de novembro vai passar a foice do Come Cotas. Legal? Então, ele tinha ganhado 10%. 100 mil mais 10%, isso aqui vai dar 110 mil. Então, ele teve um lucro de 10 mil. Beleza? É sobre esse lucro que vai incidir o imposto. Sempre assim. O Come Cotas é uma antecipação do imposto. Então, o Come Cotas vai chegar lá e falar: legal, hein? Você ganhou 10 mil. Então, já vou recolher aqui o seu imposto a título de adiantamento. Eu sei que você não vai levar o dinheiro embora ainda, mas o Come Cotas é um adiantamento. Legal? Muito bem. Agora, olha só. O fundo é de curto prazo. Qual é a alíquota do Come Cotas para fundo de curto prazo? Quem lembra? Falei aí num exercício um pouquinho antes. Vocês se lembram? 20%. Então, vai ter um recolhimento. Vai ter um recolhimento de 2 mil reais, não é? Que é 20% dos 10 mil. Então, vai pegar 2 mil aqui, 2 mil. Só que esse recolhimento ele é meio diferente, ele é em cotas. Vão lá algumas cotas suas, tá certo? Então, eu preciso saber quantas cotas o leão vai precisar pegar para pegar esses 2 mil, tá certo? Quanto é que vai estar valendo a cota? A cota valia, 10 reais. Não valia? Só que ela se valorizou 10%, ok? Então, ela passou a valer 11 reais com a valorização do fundo. Passou a ser 11 reais. Então, quantas cotas eu preciso para chegar nos 2 mil? 2 mil dividido por 11, tá certo? Aqui, ó. 2 mil. Opa. 11 divide, lá. 181,82 cotas. 180, vou por 182 cotas, 182 cotas aproximadamente, tá certo? Então, ele leva 182 cotas de mim, estão entendendo? Então, na prática, o que vai acontecer? Eu vou ter, em vez de 10 mil, 8 mil, porque ele recolhe 2 mil de imposto de renda, tá certo? E para fazer isso,
ele vai ter que recolher 182 cotas minhas. Legal? Então eu vou ter 108 mil no total, não 110, né? Tá levando 2 mil embora, 108 mil, então aqui tá errado esses, é 108. E o número de cotas? Ele leva 182 cotas embora. Eu tinha 10 mil cotas, menos 182 vai dar 9.818 cotas, né? Então é 10 mil menos 182 vai dar 9.818 cotas. Beleza? Então, alternativa C. Perceberam que negócio estranho? Ele não é que a minha cota fica valendo menos. A minha cota fica valendo igual, é o número, a valorização que ela teve, foi de 10 para 11. Só que o sem vergonha rouba, né? Ele come minhas cotas. Vocês entenderam? Então eu vou ter um número menor de cotas do que eu tinha quando eu entrei. Legal? Então o que que você tem que fazer, né? É sempre assim. Você calcula o valor do imposto a ser pago e divide pelo novo valor da cota. Tá certo? E o novo valor da cota, gente, ele é assim, não era 10 no começo? Põe lá 10 no valor. Deixa eu só zerar aqui os registradores financeiros. 10 aqui no valor presente. A valorização foi 10, então você põe lá na taxa, 10 da taxa, um período, e você acha o valor futuro. A cota é 11 de valor futuro. Por isso que eu consegui chegar aqui e falar o seguinte: ele vai recolher 2 mil dividido por 11. Então ele precisa levar 182 cotas minhas embora. Legal? Eu recomendo depois vocês tentarem fazer novamente, sem olhar, e aí bater com a explicação para pegar o jeitão, tá? Essa é uma das mais difíceis que tem aí de fundos de investimento. A última, vai, para nós encerrar e descansar. Olha lá. Se o gestor de um fundo de investimento realiza uma operação fora da política de investimentos e da legislação vigente, isso aqui já fizemos, né? É igualzinha. Pô, que é gestor e administrador. Então, eu vou pegar a 31 também, vai. Essa aqui é legal, é bom a gente fazer. Olha lá. O apressamento é definido, segundo o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para a Administração de Terceiros, como precificação dos ativos de uma carteira do fundo de investimento pelo. Então, olha só, gente, isso aqui é muito importante, tá? Porque isso aqui vai falar para a gente a respeito de como é feita a marcação a mercado dos ativos de uma carteira. Então, como é que você faz marcação a mercado no fundo? Você sempre vai utilizar o preço de fechamento daqueles ativos, né? O preço que reflita, não necessariamente até corrigindo, não necessariamente o preço de fechamento, mas o preço de mercado, o preço que reflita qual é o valor daqueles ativos, tá certo? Então, o que que você vai ter? Em alguns casos é preço de fechamento, mas não é em todos. Mas o grande ponto é preço de mercado, por isso que chama marcação a mercado. Se você não tiver mercado, né? Ou seja, tem pouquíssima negociação, não consigo achar uma operação de mercado nesse momento, você vai fazer uma estimativa desses preços, tá certo? Então, caso sejam ilíquidos, você vai fazer uma estimativa para poder precificar e fazer a marcação a mercado. A marcação a mercado ela é fundamental para que não haja transferência de riqueza entre os ativos, porque se os ativos estiverem marcados errado, por exemplo, estiverem sobrevalorizados, quem estiver saindo do fundo agora está pegando uma cota alta. E quem está ficando está se ferrando, né? Porque os caras que estão saindo estão levando dinheiro a mais. Estão me entendendo? Então a marcação a mercado ela é importante para que exista um reflexo na cota do efetivo valor de mercado dos ativos naquele momento. Tá certo? Então é sempre isso aqui, ó, é preço de mercado quando há liquidez nos ativos e estimativa quando eles forem ilíquidos. E aí, as instituições, elas têm que ter um manual de como elas fazem a estimativa, porque isso é importante, porque estimativa, você abre a porteira para qualquer coisa que o cara quiser falar, eu estimei. Não, tem que ter um manual, uma metodologia, essa metodologia tem que ser uma metodologia coerente no caso das estimativas. Beleza?
Dúvidas? Então tá bom, pessoal. Vamos descansar? Vamos lá. A gente se vê aí na quarta-feira, hein? Quarta-feira, não percam, Previdência. Quarta-feira a gente entra na parte de Previdência, né? E aí vamos entrar na fase final, porque Previdência, depois a parte mais quant, né? Com gestão de riscos e tal. E aí depois a parte mais de planejamento financeiro, planejamento de investimentos. Fechado, gente? Bom descanso para vocês. Um abraço. Tchau, tchau.